Oi, sumidos! Hoje a gente vai assim, filosofar sobre os temas, entendeu? Que é disso que eu gosto, esse é o meu rolê, esse é o meu esquema. Cada vez mais eu percebo que eu gosto disso. Como já diria nossa mestra Lucilena Galvão, se a gente não tá filosofando sobre temas humanos profundos que regem a nossa vida, a gente tá sendo o quê? Estamos fazendo o quê? Estamos apenas existindo, assim como os bichos também existem, sem filosofar sobre porra nenhuma. Afinal de contas, nós somos humanos, e o humano tem o quê? Tem uma mente pensante, para quê? Para pensar. Ok. Ser ou não ser? Eis a questão. Não, tô zoando. O que eu faço? Toda situação da vida me remete a alguma coisa, né? Cada pessoa tem uma cabeça que funciona de uma maneira, que vai questionar certas coisas em todas as situações que acontecerem. E eu tenho essa questão aí de querer filosofar sobre os temas. Então, o que aconteceu? Dia desses, estava aí zapeando na net e vendo uma coisa, vi um texto de uma moça dizendo que estava se convertendo a uma religião. No texto ela dizia que estava escolhendo o caminho da liberdade. Por isso ela estava se convertendo àquela religião. E eu particularmente achei isso uma coisa muito contraditória, muito estranha, muito diferente, porque eu aqui na minha cabeça, na minha concepção, na minha visão de mundo daqui, que eu adquiri desde o meu nascimento, eu sempre associei a religião com uma coisa muito aprisionadora, muito contrária de liberdade, muito contrária de uma libertação. Não que eu esteja certa sobre rolê, entende? Não tenho essa necessidade de estar certa, mas justamente fui filosofar sobre o que a liberdade significa para mim. Por quê? Porque eu considero que este conceito é um conceito que está por trás da minha vida, né, do meu trabalho, da minha filosofia de vida, do que eu quero passar, do que eu tento passar, né? Afinal de contas, eu sou uma rebelde. E um rebelde quer o quê? Ele quer liberdade! Enfim, então estava eu filosofando sobre este tema, liberdade. Por que eu vejo dessa maneira, né? Por que afinal eu considero que a liberdade ela não está dentro da religião, né? E por que qual é o conceito que eu tenho de liberdade para a minha vida? E qual é o conceito de liberdade que eu busco talvez trazer para fora com o meu trabalho? Então isso é uma filosofia uma reflexão, uma filosofia pessoal. Talvez alguns de vocês possam se identificar. Quando eu penso em liberdade, eu não penso necessariamente sobre fazer qualquer coisa que você quiser fazer. Eu acho que esse conceito ele é muito vago, né? Ele não é aplicável. Assim como muitos conceitos, na verdade, que são assim muito humanos e filosóficos, eles não são aplicáveis por si só. Eles são uma ideia, né? Como se fosse uma ideia arquetípica que, para serem aplicáveis, para estarem aqui de fato no nosso cotidiano, eles precisam de muitos outros fatores agregadores ali junto. Eles precisam de valores, eles precisam de contexto. Tudo isso vai moldar, vai diferenciar o que esse conceito vai representar, ou para um grupo de pessoas, ou para uma situação específica. Eu fiquei pensando o seguinte: quando você tem uma lei, um dogma, uma coisa pré-determinada, e aquela pré-determinação, ela diz pra você o que você deve fazer, como você precisa agir, como você precisa viver, pra mim isso é distante de liberdade. Por quê? Porque você não tá fazendo o ser refletir sobre aquilo lá, você está simplesmente dando já a coisa pronta. E nós, seres humanos, a gente tem uma coisa, que é, a gente não quer estar do lado errado. Ninguém quer estar do lado errado. Ninguém quer ser o errado, ninguém quer ser o depreciado, ninguém quer ser zoado, entendeu? Todo mundo quer estar do lado da galera legal, todo mundo quer estar do lado da galera que tá certa, que não sei o que, né? Natural isso, humano, tá? Humano. Portanto, se você tem um grupo, um dogma, uma lei que diz, olha, isso daqui é o certo, o resto tá errado. Tudo nosso, nada deles. Antes nós, eles depois. Esse é o jogo do negócio. Quando você tem isso, você está impondo externamente um tipo de comportamento, de pensamento, de sentimento para aquelas pessoas terem, né? Afinal de contas, o nosso comportamento é determinado por isso também, pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. Consequentemente, você está querendo, de certa forma, controlar isso, esses níveis de camada do ser humano. Só que o ser humano é o ser humano, né, gente? Se isso desse certo, o mundo, a sociedade, não era do jeito que ela é. Porque por mais que você tenha lá, você tem vários tipos de leis,
várias coisas que falam que as coisas têm que ser daquele jeito e tudo mais. Mas a gente não faz, entendeu? Por que a gente não faz? Porque o ser humano tem outras camadas ali dentro que englobam coisas diferentes. E isso por si só demonstra que não é totalmente efetivo você colocar uma lei de fora pra dentro e colocar aquelas pessoas para seguirem aquilo lá sem questionar. O que seria, então, um conceito de liberdade real? Esse movimento aonde existe a lei e a gente faz o contrário, o Jung fala sobre esse movimento de compensação da psique. E nas leis herméticas nós temos lei do ritmo, que fala exatamente isso. Essa compensação, quando você tem um posicionamento muito unilateral, quando você pega uma coisa e você segura ela de um lado rígido, você não aceita que existe uma fluidez de opostos, aonde aquilo que você está se agarrando só existe porque existe um oposto para fazer esse contrapeso. Quando você faz isso, existe um movimento compensatório cada vez mais forte, né? Por isso que a gente vê as pessoas dentro da igreja louvando a Jesus e fazendo arminha com a mão, entendeu? Não era isso que Jesus queria, gente, vocês não entenderam. Mas é isso que eu falo, é o movimento de compensação. Porque se eu tenho certeza que eu estou na posição certa, correta e rígida, com muitas coisas, principalmente com questões que são instintivas e naturais do ser humano, e a gente joga elas como erradas, e a gente nega, e a gente se recusa a olhar para elas, quando a gente faz isso, a compensação, ela é mais forte ainda, né? Por isso, contradição. Como seria viver fora desse movimento de compensação? Primeiro assim, não tem como viver fora do movimento de compensação. Como a gente faz isso na nossa vida? Como que a gente se torna pessoas menos hipócritas? É literalmente encarando esses opostos e permitindo com que eles existam, né? Entendendo, na verdade, a existência deles. Assim, essa compensação, ela não é tão abrupta, ela não é tão forte, ela não é tão contraditória dentro de nós. Portanto, o que seria para mim, eu, Daniele, conceito de liberdade de fato aplicável, né? Primeira coisa, não dá pra existir liberdade sem conhecimento, né? Porque o seu mundo é do tamanho do que você conhece. Basicamente, se você não souber que dá pra fazer alguma coisa, como é que você vai fazer alguma coisa? Ou seja, por isso que quanto menos a gente sabe, né? O governo sabe disso. Quanto menos a gente sabe, quanto menos conhecimento a gente tem, menos possibilidades de existir uma revolta, uma coisa que vai afetar lá o poder, né? Vocês entenderam? A liberdade de pensamento é justamente você poder contemplar todas as possibilidades, contemplar aqueles opostos todos, e aí, diante dos seus valores firmemente construídos, você toma atitudes que condizem com a sua própria personalidade, que condizem com aquilo que você quer pra você, com a sua racionalidade, mas também com o seu emocional, também com o que você sente. Pra mim, liberdade é isso, é você ter uma liberdade de escolha profunda. E isso não tem como vir sem muito conhecimento e contemplação disso, dessas questões humanas, contemplação da vida, sem tentar estar se encaixando num modelo do que seria correto, mas procurando o seu próprio ponto, o ponto aonde daqueles opostos ali você se sente mais confortável. Isso é basicamente o processo de individuação, né? Quando a gente faz isso com várias áreas da vida, com todas as coisas, no geral, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, os nossos conceitos, os nossos valores, você vai entendendo aquilo, você vai aprofundando aquilo. E aí as nossas lealdades, elas vão se restringindo mais aos nossos valores mais profundos. Só que você só é capaz de contemplar estes opostos e, consequentemente, ter uma escolha mais individual e mais autêntica com o que você realmente acredita, com os seus valores, se você tiver uma amplitude, uma flexibilidade para poder contemplar esses opostos. Quanto maior essa flexibilidade de olhar isso, maior a sua possibilidade, maior o seu campo de atuação, maior o seu campo de escolha. Se você só tem isso aqui para escolher, como é que você vai escolher outra coisa? Ou se você tem uma visão de mundo aonde ou você está escolhendo o certo ou o errado, ou o outro lado, ele é completamente absurdo, onde você não consegue nem cogitar, onde você não consegue nem compreender a existência daquilo lá, como é que você pode estar tendo liberdade de escolha? E aí entra sim também outra filosofia dentro da filosofia da liberdade.
Será que se o ser humano tivesse essa total liberdade, se ele não tivesse parâmetros do que seria aceitável ou não, tudo ia virar uma zona? A gente ia, sei lá, causar fogo no mundo, suruba, não sei o que, etc. Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas, colocando dentro do nosso conceito aqui, agora, eu acredito que quanto maior essa liberdade para pensar, para abranger esses conceitos, e graças a Deus a gente já tem isso hoje em dia, porque aqui, principalmente no nosso país, né? Na internet você tem a possibilidade de contemplar diversas opiniões, diversas formas de pensar, diversas ideias e tudo mais. Você pode olhar para isso tudo como formas de ver a vida. Você pode não concordar, você tem todo o direito de achar que aquilo lá não faz sentido para você. Mas aquilo, de certa forma, quando a pessoa está colocando aquilo lá, isso tudo são essas amplitudes, né? Essas amplitudes de visões de mundo. E ali é onde você vai entendendo, por eliminação, qual que é o seu ponto, qual que é o seu lugar. Ah, este lugar aqui não me apetece, isso daqui eu gosto, concordo, consigo, e isso eu não consigo, né? Como eu, por exemplo, sou aqui dizendo, eu não consigo participar de uma religião porque eu sou rebelde, entendeu? Eu quero fazer o meu próprio. Só que eu também não quero jamais criar um manual de comportamento para as pessoas. Porque se fosse assim, eu ia fazer minha própria igreja, ganhar milhões, e é isso aí. Portanto, este conceito de liberdade que eu particularmente carrego como uma filosofia de vida e diante do meu trabalho, tem a ver exatamente com essa liberdade de pensamento. Portanto, eu jamais vou querer criar isso, uma regra. Pensem assim, se comportem assim, sintam assim, sejam assim. Esse é o certo e o errado. Tem que ser um rolê meio Sócrates ali, entendeu? Aquele negócio meio... as pessoas tirando suas próprias conclusões diante daquela vasto campo de possibilidades. Tendo parâmetros? Sim, como que a gente tem esses parâmetros? Você observa pessoas que você admira, você observa ideias que você admira. E aí você vai fazendo esse jogo de entender aonde você se encaixa ali, aonde aquilo faz sentido pra você, aonde aquilo é aplicável pra sua vida ou não. E assim a gente vai encontrando o nosso lugarzinho no mundo. Que no fim das contas, gente, é isso, é sobre isso. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar talvez em todos os vídeos que o grande propósito final de todas as coisas, na minha cabeça, na minha concepção, na minha filosofia, e que eu tento passar diante das minhas palavras, é que cada pessoa encontre o seu próprio ponto, o seu próprio caminho. O Jung tem uma frase que fala assim: só aquilo que nós verdadeiramente somos tem o poder de nos curar, de nos libertar. E eu acredito nisso pra caralho. Pra mim faz todo sentido. Porque é muito isso. Quanto mais você se torna você mesmo, diante de reflexões, de ponderações entre opostos, entre sombra, entre luz, dentro de um entendimento profundo, consciente, intuitivo, etc, e tudo mais, quanto mais a gente faz isso, mais nós nos tornamos aquilo que nós realmente somos. Mais o nosso conceito de individualidade, ele se torna profundo e verdadeiro na nossa vida. E assim, ele dá esse norte, essa base que a gente precisa para agir. E isso é a verdadeira liberdade. Porque você está escolhendo, diante de toda essa multiplicidade de coisas, o que faz sentido particularmente para você e para o seu contexto de vida. Acho que eu terminei agora, não sei. É isso. Busquem conhecimento.